Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos estudar Hebreus 12. Ai, uma bênção essa carta. Vamos lá, vamos orar, né? Aí, bom dia. Obrigada, Senhor, por essa manhã radiante. Obrigada, Senhor, por toda a tua providência, Senhor. Eu agradeço agora aquelas coisas que a gente tem e já se acostumou tanto com elas que nem presta atenção, né? Respirar, né? A saúde, Senhor, te conhecer, a melhor benécia, o melhor presente de todos, Senhor, e estar aqui junto contigo, começando esse dia. Vem, Senhor, vem falar aos nossos corações, vem nos inspirar, Senhor, vem nos incentivar, Senhor, vem nos fortalecer, não somente na fé, Senhor, mas na ação, que o Senhor possa verdadeiramente tocar os nossos corações nesse encontro que nós teremos aqui agora contigo. Obrigada, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, povo. Hoje, como eu falei, nós vamos estar fazendo Hebreus 12, né? Hebreus, essa carta maravilhosa de advertência e encorajamento. Deus é um Deus bom, né? Porque é um Deus que nos ensina, ele não deixa a gente passar ao largo sem saber o que está acontecendo, ele nos dá cada detalhe. E aí, relembrando um pouco do que nós vimos em Hebreus 11, a galeria da fé, lembra? Nós vimos que a fé é a certeza, é a convicção mesmo daquilo que nós esperamos, ou seja, que a gente ainda não está vendo, porque se você está vendo, você não precisa de fé, porque está na sua frente, está nos seus olhos, mas é a certeza daquilo que nós esperamos ainda, mas nós esperamos com certeza, não é assim, eu espero que aconteça, não, eu tenho certeza que vai acontecer, estou vendo sinal nenhum, mas isso não importa, porque Deus pode mover todas as coisas, né? A gente ouviu falar sobre Abel, aquela oferta que foi aprovada, Enoque, que andou com Deus e acabou sendo arrebatado, né? Deus levou ele, vem, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Tem Noé, que passou 120 anos pela fé, construindo uma arca num lugar onde não chovia. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Lembrando aqui, você precisa buscar a Deus, sabe? Senão você fica feito seu vizinho, que está lá perto, que você vê quase todo dia de repente, mas ele não é próximo de você, né? Você não sabe nem se tem uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma dor, uma alegria, você não sabe, porque você não está próximo, né, na intimidade. A gente viu falar sobre Abraão, né? Abraão, gente, ele era pagão, pagão. Ele fazia parte de um povo que não conhecia Deus, mas ele foi peregrino em obediência. Deus falou com ele, ele disse: venha para uma terra que eu vou lhe mostrar. E ele seguiu, sem saber para onde era, ele creu em Deus, e aí passou por todas aquelas aventuras, porque a vida com ele é uma aventura, viu? A vida com o Senhor não é trivial, ela é uma aventura. Hebreus 11:19 diz: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Abraão sabia que Isaac era o filho da promessa. E Deus disse: me dê esse filho da promessa que você ganhou quando eu lhe dei aos 100 anos de idade. Ele disse: tá bom. Tá bom, é a certeza. Aí veja, há uma coisa que é bem importante que a gente viu da outra vez, né? E ele não sabia, Abraão não sabia exatamente o que ia acontecer, que no fim das contas Deus ia aparecer com a oferta, né? No lugar de Isaac. Ele achava que Isaac ia morrer e que Deus tinha poder para ressuscitar. Então, a gente às vezes não precisa saber o plano de Deus detalhadamente, o que a gente precisa é confiar em Deus sem pensar, confiar em Deus. E foi isso que ele fez, né? E ele recebeu de volta o filho da promessa, né?
E aí seguimos com Moisés, Raabe. Gente, volta lá e vai ver Hebreus 11, né? Porque é uma maravilha. E eu quero pegar aqui só o finzinho de Hebreus 11, versículos 39 e 40. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. E aí, o que é que Deus havia prometido? Jesus. Jesus é o algo melhor, né? Que havia sido prometido. E nós que vivemos hoje, nós não temos que acreditar, né? Pela fé que Jesus virá. Sabe o quê? A gente sabe que Jesus veio. A gente sabe que Jesus é o filho da promessa. Então, é mais razão ainda para a gente ter fé. Gente, olhando isso, coisa de Hebreus, a gente vê que a gente não tem desculpa. E nós começamos aqui justamente por isso, né? Hebreus 12. Vou ler os versículos 1 a 4. Portanto, vocês já sabem o que significa portanto? Significa, em vista de tudo isso que a gente estava falando aqui antes, está vendo esse povo aí todinho que eu falei antes? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu podia falar nisso aqui a manhã toda, viu? Esses 4 versículos aqui. Mas vamos rapidinho, porque tem muita coisa à frente. Versículo 1. Portanto, já falamos, né? Rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Gente, são só algumas que apareceram ali, eu acho que 18, 19 nomes ali, mas nós sabemos que há muitos, muitos heróis da fé. Então, nós estamos sim cercados de testemunhas, significando, olha, cada um deles pode declarar para você, com a sua vida, com a sua experiência, de que a verdade de Deus, ela é palpável, ela é real, ela tem resultados, ela se realiza. E aí, é importante a gente lembrar que nós somos um corpo invisível. Só um minutinho. Nós somos um corpo invisível com essas testemunhas invisíveis. Então, elas já atuaram no passado e agora Paulo faz uma figura, né? Que a gente tem esses exemplos de grande vitória pela fé e pela perseverança. Duas coisas, né? Que a gente está falando aqui. A fé, crer em Deus e perseverar, porque vai um tempo até as coisas se realizarem e às vezes você nem chega a ver isso, o que não quer dizer que as coisas não vão se realizar. Sacou? Mas o importante é você fazer a sua parte no plano que Deus fez. E aí, olhando para isso, nós vemos conselhos nesse trecho para a vitória. Alô, anota aí, minha gente. Vamos seguir isso aqui, porque a gente ouve a palavra, a gente acha uma maravilha, mas depois a gente se esquece, né? Vai embora fazer outra coisa. E a gente não apega essas chaves, vamos dizer assim. Então, olha aqui o que está escrito nesse negócio. Está dizendo aqui, olha, primeiro, anotado, anota aí, marca sua Bíblia. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A gente precisa se livrar das, dos pesos, das coisas que nos prendem. Ninguém vai correr. Quando você sai para correr, eita, vamos correr. Hoje eu estou
corajoso. Vamos lá, vamos correr. O que é que você faz? Você primeiro bota uma roupa leve. Você não vai botar a roupa do trabalho. Você não vai botar o sapato alto, que é uma coisa, veja bem, que atrapalha. Não é pecado usar sapato alto, mas lhe atrapalha. O que é? Eu estou preocupado com a maquiagem, eu estou preocupado com o cabelo, eu estou preocupado com quem eu vou encontrar, eu estou preocupado, eu estou preocupado, eu estou preocupado com outra coisa que não é minha corrida. O que é que eu preciso? Eu preciso tomar água, eu preciso stretch, como é esse? Ai, meu Deus do céu, alongar. Eu preciso me focar minha atenção naquilo que eu vou fazer, na corrida. Eu preciso focar na corrida. Então, eu vou usar a roupa adequada, eu vou usar o sapato adequado, eu vou usar o momento adequado. De repente tem muito sol, chega no meu, eu vou desfalecer porque está muito quente. Eu vou pela sombra. Será que eu vou no concreto? Será que eu vou na grama? Será que eu vou na areia? Vocês entendem que eu preciso focar ali? E outra coisa que ele diz, livre-se do pecado, porque pense no peso maior, é como você sair para correr, assim, vamos ser uns 30 quilos, né? Ali nas costas tá alguém pesadão, né? Eu não, se eu botar 5 quilos nas minhas costas, eu já fico na primeira volta. Mas a gente não pode carregar o pecado. O pecado é um peso na nossa vida. O pecado é um peso na nossa vida. E a gente não pode sair por aí carregando esse peso, minha gente. A gente realmente precisa se dar ao luxo de deixar o pecado para lá. De deixar o pecado, deixa ele em casa, deixa ele longe. Na verdade, o melhor lugar do pecado é na lata do lixo. A gente precisa entregar esse pecado a Deus, né? Dizer assim, Senhor, não quero mais isso aqui. Perdoa e me ajuda a não chegar mais com isso na minha corrida. E aí tem a parte da perseverança. Por quê? Porque vai cansar. Tem hora que você diz assim, ai, não aguento mais, não dá mais, não dá mais. Eu tenho um negócio quando eu faço ginástica, eu gosto de fazer uma prancha, que eu descobri outro dia, uma coisa muito boa para o seu corpo. Aí eu descobri que eu não passava de 40 segundos, nem com todo o esforço do mundo. E aí eu tinha uma instrutora na época, né? Isso aqui é pré-Covid. E ela fazia assim, só mais um minutinho, só mais um minutinho, vamos lá, eu vou contar para você, só uns segundinhos. E ela começava a contar para mim, para eu ver se eu ficava ali mais uns segundinhos. E aí você vê que a gente pode ir aumentando o tempo, não vou nem me mostrar aqui, mas você pode ir aumentando o tempo. Depois disso, com esforço, com perseverança, e você vai seguindo, e assim é na nossa caminhada da fé. Só por hoje eu não vou pecar, só por hoje eu não vou fazer isso, e você vai caminhando, né, na ajuda dos irmãos. Vamos passar para frente, né? Outro conselho, além da gente se livrar dos fardos e do pecado, né? A gente precisa correr com perseverança e com determinação, né? E a gente precisa ter o quê? Veja, versículo 2, ter os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque eu vou dizer, tem essa galeria todinha de testemunhas, mas a testemunha mor, ela não foi listada ali porque não precisava. Ele era o autor da lista, né? Era ele. Quem? Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé e é nele que a gente tem que manter os olhos fitos. Ele foi o nosso exemplo. Ele que passou por tudo, ele que deixou a sua glória e veio se colocar como um de nós, no nosso lugar, para experimentar tudo que a gente experimentou e o pior, pagar o preço do meu e do seu pecado, né? Isso é muito importante a gente entender. E aí você lê esse versículo 2 com cuidado e diz assim: pela alegria que lhe fora proposta. Qual é a alegria? De resgatar a mim e a você. Essa era a alegria dele. Não era nada para ele, pessoal. Era resgatar a mim e a você. E por isso ele suportou a cruz, que não foi moleza. A gente fala disso como se fosse tomar um sorvete que ele não gostava. Não é assim. Não é assim. Foi muita dor, muito sofrimento. Aí a palavra diz, desprezando a vergonha, ele foi escarnecido. Às vezes alguém diz alguma coisa para você, você fica ofendido, você fica ofendida. Ai, que coisa horrível, fulano disse isso para mim, não é? Jesus foi escarnecido, cuspiram na cara dele, ele foi coroado com a coroa de espinhos, porque ele dizia que ele era filho do rei, que ele tinha um reino, e as pessoas escarneceram dele. Mas aí, depois de tudo isso, ele assentou-se à direita do trono de Deus, o trono da glória, o trono do rei dos reis.
E aí tem tudo isso, ele dizendo no versículo 3: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. É nele que a gente tem que pensar, não nos meus aperreios, nas minhas abobrinhas, nas minhas preocupações do mundo. Eu tenho que pensar em Jesus. Eu preciso fazer isso, né? E aí, na luta contra o pecado, a gente não resistiu ainda, diz o texto, né, no versículo 4. A gente ainda não foi ao ponto de derramar o nosso sangue. A gente não fez isso, viu? Cada vez mais eu leio, mas assim, eu fico pensando, ai, o nosso cristianismo é muito leve. Eu fico até com medo de dizer assim, você falou tanto que o cristianismo é leve, você vai carregar um pouquinho só para tomar um gostinho aqui, chegar mais perto. Mas isso é verdade, é verdade. A gente realmente, realmente precisa se ligar nessa coisa do nosso exemplo maior, porque ele sofreu bastante. Jesus sofreu e teve muita oposição. Ele foi rejeitado na sinagoga em Nazaré, na terra dele, ele foi escarnecido. Ele podia ser escarnecido em outro lugar, né? Mas ele foi escarnecido em Nazaré. Isso é uma coisa horrível, né? De você vivenciar, mas ele vivenciou, né? E aí ele foi traído, traído por um discípulo, não é por um adversário, por um discípulo dele. E às vezes a gente fica assim, oh, que eu vou sair dessa igreja, né? Você tem aquela pessoa que está lá, ela me traiu, eu vou embora daqui. Você muda a sua vida, muda o seu local onde Deus lhe colocou por causa de uma ofensa pessoal, né? Jesus, ele foi preferido para ser assassinado no lugar de um assassino. Ele morreu na cruz, né? No lugar de um assassino, quer dizer, salta Barrabás. Enfim, vamos para frente. Hebreus 12, versículos 5 e 6, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Escutem bem. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Eu queria lembrar aqui que esses versículos 5 e 6, eles são uma réplica, né? Uma citação de Provérbios 3, versículos 11 e 12. Provérbios 3, 11 e 12 diz: os pais precisam disciplinar os filhos como forma de ensino. E Provérbios 13, 24 diz: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Gente, essa coisa aqui é muito importante para mim, para você. Eu tenho dito muito, compartilhado com as pessoas que andam comigo. Eu estou na idade de ser avó, aguardando na fila, ansiosamente, na fé e na perseverança. Eu estou aqui e mostrando a todo mundo a nossa responsabilidade, porque nós temos uma experiência de vida, nós temos um conhecimento de Deus e nós temos hoje nossos filhos, netos, sobrinhos, sobrinhos netos, enfrentando um mundo muito diferente do que nós enfrentamos em termos de ética, em termos de crenças. Quanta crença enganosa existe por aí, eu me preocupo muito com essas coisas, como isso pode, a relatividade de tudo, a flexibilidade da interpretação, a coisa não é bem assim, e a falsa liberdade é muito preocupante. E aí a palavra diz assim: quem nega, quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Gente, hoje os meninos estão subindo nas cadeiras, subindo nas mesas, não respeitam ninguém, respondem.
falam, eu sou do tempo que eu pedia a benção, benção meu pai, benção minha mãe, benção tio, benção tia. Eu respeitava os mais velhos, você não respondia aos mais velhos, você não levantava a mão, a voz para uma pessoa de autoridade ou uma pessoa. Hoje não. Hoje é como se você fosse parceiro, como dizia minha mãe, sou sua parceira. Não sei se vocês conhecem esse termo, assim, como dizendo, eu sou igual, não. O mundo é hierárquico. Deus instituiu autoridades. Pai e mãe são autoridades sobre a vida de alguém. Eu vou dizer, não é uma questão de, essa é a minha posição, me respeito porque eu sou sua mãe. Não, me respeito porque eu sou uma pessoa com mais experiência do que você, eu sei os males do mundo, eu fui encarregada por Deus de estar ali lhe conduzindo nesse mundo. Você tem que ensinar. Eu tenho duas filhas que hoje são adultas. Eu ensinei elas a atravessar a rua, olhe para a direita e olhe para a esquerda. Não sai andando pelo meio do caminho. Sai correndo por aí. Hoje não tem regra. É assim, tem a ciclovia, mas a turma anda na pista. Por quê? Porque reivindiquei a ciclovia, ganhei a ciclovia, mas eu quero andar onde eu quiser andar. Então a gente e acha normal, a gente acha isso normal. Posso passar por aí, mas olha, gente, Deus está dizendo, discipline o seu filho, né? E aí tem muitas outras detalhes aqui que você pode olhar a respeito desse assunto. Por exemplo, 2 Coríntios 1, versículos 3 a 7, fala que muitas vezes nós somos disciplinados para consolo dos outros. Deus permite que a gente passe por perrengue, por doenças, por situações difíceis, para a gente ver como Deus é fiel, como Deus está junto, Deus ajuda a gente a enfrentar, e agora a gente pode servir de consolo para outras pessoas que estão passando na mesma situação. Tiago 1, 2 a 4 fala que as dificuldades, elas fortalecem a nossa perseverança. Gente, como o mundo hoje precisa de perseverança, eu vou dizer, eu fui professora há muito tempo, e nos últimos anos, hoje eu estou aposentada, tá? Não sou mais professora, só ensino aqui, mas vê, os alunos desistem, eles se matriculam na cadeira, a primeira dificuldade, eles pulam fora. Não, outra vez, não. Como assim? A gente não chegou nem no meio do semestre, você ainda não fez ainda nem a prova do meio. Não, mas estou ruim, estou fraco, não entendi nada, estou sem tempo. Desencorajados. A gente não pode admitir isso no nosso meio, a gente precisa encorajar as pessoas a perseverarem. Nós precisamos ser exemplo de perseverança, de vencer dificuldades, né? Tá difícil, tá? Porque a gente precisa fazer a respeito. Precisamos tomar uma iniciativa, não é assim, eu não vou continuar aqui sofrendo. Não, eu vou continuar aqui, mas fazendo algo a respeito disso. Vamos para frente. Hebreus 12, 7 e 8. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Oh, eu vou ler de novo. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Gente, preste atenção. Eu não disciplino os filhos dos outros. Eu não disciplino os filhos dos outros, mas eu disciplinei as minhas filhas. Estava chegando na hora do culto, eu dizia, agora, ó, pode ir no banheiro, pode beber água. Não, eu não estou com sede, eu não estou com vontade de ir no banheiro. Eu digo, pronto, porque você vai passar aqui 1 hora e meia sem beber água e sem ir no banheiro. Por quê? Porque a gente vai estar num lugar solene. Ah, mas se eu tiver vontade. Se você tiver vontade, você vai segurar, porque você pode ir agora e prevenir isso. E sabe o que eu via das pessoas? Eu via as pessoas dizendo assim, eu queria que meus filhos fossem feitos as suas filhas. Aí eu dizia, e por que você não faz com eles o que eu faço com as minhas? Eu ensino as minhas. Eu digo a elas, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. E às vezes elas não gostavam muito, a gente vai chegar aí nesse ponto já já. Às vezes você não gosta muito na hora que está sendo disciplinado, mas você vai ver o
fruto disso depois. O fruto na vida deles, o fruto na vida daqueles que andam com eles, deles saberem com quem devem andar, como devem se importar, como devem decidir, com que devem concordar e com que devem discordar. Eles aprendem a se posicionar e não ser levados, tocados por vento de doutrina. Nós temos essa responsabilidade da disciplina com os nossos filhos, porque nós somos pais. Nós não somos tutores, nós somos pais e nós temos essa obrigação. Hebreus 12, 9 e 10 diz: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Oi? Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai, com um P maiúsculo, dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplinava para o nosso bem. Deus nos disciplina, perdão, para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Oi? Às vezes, a gente tá errado. Eu errei com as minhas filhas. Meus pais erraram comigo algumas vezes, muita violência, muita insensibilidade, mas eu errei, sim, com as minhas filhas, injustiça, né? Rigidez. Por quê? Porque nós somos falhos. Aí a palavra está dizendo, nós fizemos segundo o que nos parecia melhor, que não é necessariamente perfeito. Agora, a gente está falando de um pai que é perfeito, um pai que é infalível. Muita gente tem problema de orfandade, se achando não amado, indigno de ser amado, se achando imperfeito, se achando que é sempre o pior, que tem sempre alguém melhor, se achando assim. O nosso pai, ele é perfeito. Ele não é igual ao seu pai e sua mãe que fizeram coisas erradas com você. O nosso pai, ele é excelente, ele é sem falta e ele nos disciplina, diz a palavra, para o nosso bem. Ele nos disciplina para que participemos da sua santidade, porque vocês sabem que nós não somos santos, mas ele quer que nós sejamos mais parecidos com ele, então ele nos ajuda com isso, né? Então, é muito importante que a gente entenda que a disciplina ela é necessária pela nossa incapacidade, pela nossa imperfeição, mas que o Deus que permite a disciplina e às vezes traz a disciplina, ele é perfeito. Continuando em Hebreus 12, 11 a 13, o texto diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela são exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Quem que gosta de ser castigado, minha gente? Ninguém, né? Nem eu, nem você, ninguém que eu conheço gosta de ser castigado. Isso é verdade. Quando você está passando pela disciplina, você não gosta. Quando você está passando pela enfermidade, você não gosta. Quando você está passando por alguma dificuldade, você não está se divertindo, não é alegre, definitivamente não é. Mas, presta atenção, o fruto é bom. O fruto é bom. A gente chama muitas vezes esses momentos, essa disciplina de deserto. Mas aí depois do deserto vem o quê? A terra prometida. A terra prometida. Esse é o caminho da terra prometida. E veja, essa ideia de terra prometida foi ótima. Por quê? Porque a ideia é a gente se fortalecer e quando chegar na hora de enfrentar, né? Os gigantes da terra prometida, nós estamos confiantes no Deus que, durante o nosso período de disciplina, ele se mostrou fiel, trazendo um maná todos os dias. Eu fico imaginando você ali na frente daquela terra prometida, com um Deus que libertou
toda em uma escravidão de 400 anos, sem ninguém pegar em uma arma. Esse Deus que disse, não, vocês vão, em vez de arma, vocês vão levar ouro. Eles levaram ouro embora, eles passaram no deserto, não faltou comida, vinha o maná diariamente, não faltou água, jorrava da pedra. A turma chega lá na porta e não se fortaleceu nesse processo. Cuidado, porque isso faz você morrer no deserto. Morrer no deserto. Mas esse não é o propósito da disciplina de Deus, tá? O propósito da disciplina está bem aqui. É dar fruto de justiça e paz para aqueles que são por ela, pela disciplina, exercitados. Então, ele diz o quê? Fortaleça a mão enfraquecida, a sua fé enfraquecida, fortaleça no Senhor os joelhos vacilantes, para você ficar aqui, ó, pronto para a batalha, ela vem na frente, mas você vai estar fortalecido, né? Aí a palavra diz, para que o manco não se desvie. Você está manco? Tá, mas você pode se aprumar, você pode aprender a se aprumar no Senhor. Então, aprenda a não fazer coisas erradas. Aprenda a não fazer mentira, não fazer enganos. Aprenda a pedir perdão. Pense como você pode melhorar na sua situação de disciplina, né? A palavra diz assim: fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. O objetivo é esse, minha gente, é a gente ficar mais forte, preparado para agir, para se mover, para ir à luta, né? É muito importante que a gente possa aprender a resistir à nossa natureza, porque a nossa natureza é não colocar esforço suficiente. A gente gosta de sombra e água fresca, a gente gosta de procrastinar, a gente gosta de reclamar, achar um culpado para tudo. E o pior, às vezes, desistir, né? Mas Deus está falando exatamente o contrário. Nada de procrastinar, comece hoje. Nada de reclamar, hoje a luz estava faltando, estava chovendo, e fulano não me deu carona, e pá, a gente está sempre arrumando uma desculpa para isso. Para com isso. E às vezes desistir. Não, agora não vai dar, não. Acho que ano que vem eu tento de novo, e pá, para com isso, né? É muito importante que a gente entenda a necessidade e se submeta à disciplina do Senhor e cuide, né, que ela dê fruto. É muito importante isso. Hebreus 12, 14 a 17 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Pense num trecho de versículo, é só uma parte de um versículo que é tão repetida, mas a gente se esquece disso. Olha, busca a santidade, porque senão você não vai ver a Deus. Versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quiser dar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Gente, a gente não pode ficar de picuinha. Picuinha é o nome, né? De coisas dentro da igreja, fora da igreja. Não, eu tenho razão, fulano não. Então, não falo com ele. Não, não sei o quê. Não, não pode. Nós precisamos viver em paz com todos. Lembra que é fruto do espírito, né? O domínio próprio. Lembra que nós somos chamados para sermos pacificadores. Não é só não criar contenda, é a gente
ajeitar a contenda. Calma aí, meu irmão, vai ver que ele acordou do lado errado, né? Veja como você pode harmonizar, apaziguar situações. Minha gente, é muito importante isso. E aí, o versículo 15, ele é um alerta. Vamos ler de novo? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. O que é esse se exclua? É eu provocar algo em mim mesmo, é me excluir da graça de Deus. A graça de Deus me alcançou, mas eu ajo de uma forma tal que eu me excluo dela, eu saio dela. Como é que eu saio? Preste atenção na sequência. Deus não bota coisa aleatória. Ele diz assim: que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Ainda tem mais, contaminando muitos. Gente, eu vou dizer uma coisa: a amargura é uma raiz venenosa. A palavra toda fala sobre isso. A amargura é uma raiz. E acontece que essa raiz, se você planta ela no seu coração, ela brota. Ela brota e ela dá frutos horríveis de inveja, de contenda, discórdia, vingança, depressão. É uma raiz terrível. E o pior, ela não afeta só a sua vida, ela afeta a vida de muita gente ao redor. Vocês já viram gente que só reclama? Oi, tudo bem? Não, hoje eu estou meio com dor de cabeça, hoje o ônibus atrasou. Ai, não, hoje eu tenho, né, 5 reuniões. Ai, não. Gente, para com isso, gente. 5 reuniões, maravilha, você tem um emprego, você é produtivo. Por que que a gente não olha isso? Por que que a gente só agradece o emprego no dia que a gente ganha? Por que que a gente não agradece por ele todo dia? Por que que a gente reclama que tem que trabalhar? Se a gente sabe que o trabalho é ordem de Deus, que é ele que traz a nossa remuneração. Mas fala sério. Fala sério, a gente realmente precisa é, aprender a apreciar as vidas. E tem uma coisa, uma palavra-chave que eu aprendi há muito tempo, chama-se contentamento. Contentamento, ou palavra preciosa, você está contente com o que você tem, porque a gente tem os olhos para enxergar muito o que a gente não tem. Ah, eu não tenho o iate do outro cara ali, eu não tenho não sei o quê, eu não tenho o carro de fulano, eu tenho que andar de ônibus. Eu amo andar de ônibus, sabia? Eu detesto dirigir. Eu detesto dirigir. É porque o nosso sistema realmente de serviço público é muito ruim. Mas se eu pudesse, eu só andava de ônibus aqui, motorista de Mercedes, você sentado lá, sem fazer nada, sem se preocupar se o sinal está verde, está vermelho, qual é o limite de velocidade, se o caminho está certo ou está errado, porque ele tem a rota. Gente, é muito bom. Enfim, vamos para frente, né? Cuidado com a raiz venenosa que se chama amargura. Não guarde isso no seu coração. Gera ressentimento, você sentir de novo e brota de maneiras que você nem imagina, nem imagina. Até vou dizer a você, doenças físicas, perturbação é dor de cabeça, é azia, é mal-estar, é dor no estômago, é dor nas costas, no corpo inteiro. Fala sério. Aí tem a história de Esaú, né? Lembra da história de Esaú? A gente falou na semana passada sobre Esaú, eu disse, a gente vai falar no 12 também, né? Não seja, a palavra diz, imoral ou profano como Esaú. Esaú, que por uma única refeição. Gente, uma refeição quer dizer assim, alguma coisa que você não ia morrer se não comer. Está com fome, tá? De repente é bom para o seu regime, aí você entrar em forma. Mas ele vendeu a herança dele, a primogenitura, a posição que ele tinha, uma posição instituída, assim, socialmente, legalmente, ele cedeu. E Deus já sabia disso, a gente sabe disso, a gente conversou sobre isso semana passada. Ele tinha aquilo, mas ele não deu valor. Ele não deu valor. Cuidado com as coisas preciosas que você tem na sua mão, que você está abrindo mão. A gente acabou de ler no versículo 15. Ninguém se exclua da graça de Deus. Porque aí o que, que acontece? Mais tarde, Esaú, ele se arrependeu, ele mudou de ideia. Pai, a minha bênção. Não, meu filho, agora já foi. Gente, é o seguinte: a gente realmente, a gente pode fazer mais escolhas. E mais tarde, a gente pode se arrepender.
Deus perdoa, não duvide. Deus perdoa se você se arrepende verdadeiramente. Agora, a consequência da sua escolha, da sua ação, vai ser vivenciada. Você vai continuar vivendo aquilo. Então, é o seguinte: eu me arrependi, beleza, mas a consequência vai vir. Eu não quero nem me estender por aí, mas a gente precisa ter atenção, né? A essa coisa das nossas decisões, das nossas palavras e das nossas ações, tá? E agora a gente vai entrar de novo, né, num cenário de contraste, porque a gente está na carta aos Hebreus, né? E essa carta aos Hebreus é o quê? Jesus é melhor do que um bando de coisa. E agora a gente vai falar a respeito da antiga aliança e da nova aliança, simbolizados por quê? No caso, nesse trecho, a gente vai ver a antiga aliança representada pelo Monte Sinai, lembra? O Monte das Tábuas da Lei, e a nova aliança representada pelo Monte Sião. Sabe o que é o Monte Sião? É aquele onde estava o templo, né? Onde estava Jerusalém, aqui a Jerusalém terrena, né? Então vamos ler aqui a parte referente ao Monte Sinai. Primeiro, é um pouco assustador, mas depois eu vou explicar para vocês. Versículo 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: Estou apavorado e tremo. Olha, eu vou dizer, se você lê isso fora do contexto, pode não fazer sentido para uns, ou pode ser como se fosse um filme de terror para outras pessoas, tá? Mas isso aqui que está sendo traduzido, né, nesses versículos, está se referindo a Êxodo 19, lá atrás. Então, faz a associação aí disso com Êxodo 19, ali, particularmente, né, versículos 10 a 25. O que está acontecendo ali? Deus está preparando o povo para entregar as tábuas da lei, que vai acontecer no capítulo 20, tá? De Êxodo. Não sei se você está familiarizado com isso. Se não, vai lá e lê hoje, essa semana. Não fica para trás. Porque, olha, eu vou dizer, viu? Nós estamos vivendo um momento de oração em unidade. Lembra? E aí, o nosso pastor Geiso falou aí na chamada: olha, vamos nos preparar para isso, vamos estar em santidade, vamos estar em oração, nos preparando para 2024. Eu estremeci com aquele negócio dali, ele falando, porque me lembrou desse trecho, sabia? Deus aqui está convocando o povo para se santificar. Ele diz: porque depois eu farei maravilhas entre vocês. O recado era esse, presta atenção. O recado é esse: santifique-se. Santifique-se, porque eu sou santo e eu vou aparecer e eu vou fazer maravilhas. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Acontece o quê? Quando Deus se apresenta, você vai lá no texto que você lê, ele é um Deus o quê? Sobrenatural. Então você vê de tudo. Você vê fumaça, você vê tremor da terra, você vê coisas espetaculares. E aquilo, em vez de povo dizer, Deus está chegando e ele disse que vai fazer maravilha no meio de nós, o que que o povo fez? Ficou com medo de todos esses sinais aí, né? As chamas, as trevas, a escuridão, a tempestade, som de trombeta anunciando a chegada de Deus. E ele está chegando perto. Qual foi a reação deles? Eles disseram a Moisés: olha, que Deus fale contigo. E depois você conta para a gente. Gente, eu fiquei chocada quando eu estava estudando, eu estudei esse negócio de Êxodo, foi nessa semana, muito antes mesmo, assim, né?
Êxodo 19, o povo é convidado a se santificar para entrar na presença de Deus, porque Deus é santo, e o povo diz: estou fora, estou fora desse negócio. Literalmente, eles disseram isso: Moisés, fala tu com ele, depois você passa o recado para a gente não quer ver Deus. Você já pensou? Será que a gente é assim? Eu fico olhando essas coisas aí, a gente vê aquele povo lá, e eu sempre entendo, não, esse povo representa a mim. Será que a gente é assim? Não, Deus quer que a gente seja santo, eu não sou tão santa assim, é melhor ficar longe. Para eu não pegar um raio desse aqui e ser fulminado. Falando sério, a gente precisa se santificar, porque Deus quer fazer maravilhas na nossa vida. E aí, é muito importante, né? Que a gente não permita que alguém seja intermediário entre nós e Deus, que a gente se santifique e entre na presença dele, junto com ele. E aí, vou passar aqui alguns comentários que eu tinha mais, porque a hora está se avançando, mas vão lá ler esse negócio, né? Bom, se você voltar lá no trecho, você vai ver que no capítulo 19 tem tudo isso, Deus dizendo para o povo se preparar, se santificar, porque ele vai fazer isso. No capítulo 20, a gente vê os 10 mandamentos, capítulo 20, né, de Êxodo. E aí, nos capítulos seguintes, a gente vê Deus dando uma série de determinações, né, quanto a vários aspectos da vida para aquele povo. E aí, tudo isso culmina lá em Êxodo 32, quando o que aconteceu, né? A palavra diz lá que Moisés demorou, porque ele estava com Deus, demorou 40 dias conversando. Já pensou? Que papo comprido! 40 dias demorou esse papo. E aí, quando Moisés desceu, o que é que teve? Aquele episódio do bezerro de ouro. Minha gente, Deus estava dizendo, santifiquem-se, mas o coração da turma estava mais para bezerro de ouro. Então, assim, a gente às vezes se assusta, né? Porque Deus fumega pelas narinas, mas eu acho que eu, se fosse ele, fazia um dedinho e dizia, ó, sai fora, acabou minha paciência com vocês. Mas aí vem a contrapartida nos versículos 22 a 24. Agora você vai ver o que é que Deus tem preparado na nova aliança, né? Versículo 22. Mas vocês chegaram no Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês, Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha, gente, ele começa dizendo assim, mas vocês não chegaram. Lá em cima está escrito, não sei se você se tocou desse detalhe, versículo 18 diz assim: vocês não chegaram ao monte que não se podia tocar. O monte que não se podia tocar era o Monte Sinai. Ele disse: olha, faz um cerco aí, porque eu vou chegar aqui nesse solo e ele tem que estar santo. Vocês não podem tocar aqui nesse espaço, perto do Monte Sinai. E quando ele disse assim: olha, se alguém tocar aqui, mesmo que seja um animal, vai ser fulminado. Vai ser fulminado. E aí ele diz assim: vai, por isso que está no versículo 20, né? Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. E aí, agora ele está dizendo, no versículo 22, vocês chegaram no Monte Sião, chegaram na Jerusalém celestial. Então, é importante que a gente entenda que o Monte Sinai, ele dá a ideia associada com o Egito, com o deserto, com a aridez. Mas o Monte Sião, ele está associado com o céu, né? Com a terra prometida celestial. É um monte, como eu falei, onde está a cidade de Jerusalém, né? Sinai está no deserto,
mas Sião é a cidade do Deus vivo. Sinai era a terra do não pode tocar, não chegue perto, né, da exclusão, mas o Sião é a terra do aproxime-se, achegue-se mais a Deus, né, ao Deus vivo. A lei veio pelo monte Sinai, mas a cruz, a graça veio pelo monte Sião, né? E aí é toda uma contraposição, porque ele fala aqui, né, de milhares de anjos em alegre reunião, no versículo 22. Isso em contraposição ao quê? A alguns anjos, né, que supostamente, né, estavam ali, essa é a tradição hebraica, né, de que foram os anjos que pegaram a lei, as tábuas da lei, e entregaram, que Deus tinha escrito, né, com o seu dedinho, e entregaram a Moisés, né? Mas agora, ali no Monte Sião, havia o quê? Milhares de anjos, tudo é mais, né? Tudo é melhor, né? E aí, a igreja dos primogênitos é quem? É eu e é você, os primogênitos que estão ali com o nome escrito nos céus. A gente quer isso. Esse é o nosso prêmio, é a gente ter o nosso nome escrito lá no livro da vida celestial. É esse o nosso alvo, né? E aí a gente faça pelo juiz, grande juiz, né? Mas nós somos considerados, já fomos declarados, porque já somos, pelo sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, nós já somos justos, aperfeiçoados. Esses somos nós, né? Somos nós que estamos ali. Gente, a questão do mediador. Quem era o mediador no Monte Sinai? Moisés. Moisés era o mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador no Monte Sião? Você já ouviu falar disso? Muito melhor. Jesus era o mediador, e é, né? O nosso mediador. Até hoje, gente, muita coisa aqui, né? Nesse trecho. Enfim, vamos partindo aqui para a conclusão. Versículos 25 e 26. Alerta, 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 advertência, atenção. Versículos 25 e 26. 25, cuidado. Não sou eu que estou dizendo, não, viu, minha gente? Estou lendo. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, lembra do Monte Sinai? Ele abalou a terra, ele agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Gente, aqui tem uma referência, de novo, bíblica, e ele nem diz assim como está escrito, né? Tem uma referência a Ageu 2,6. Ageu é um dos profetas menores. Ageu 2,6 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Está falando de quê? Da vinda de Cristo. Ele vai abalar tudo, não é só aquele monte Sinai, ele vai abalar o céu, vai abalar a terra, vai abalar o mar, ele vai abalar tudo. E a gente tem que estar pronto para isso. Tem que estar pronto para isso. Versículo 27. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isso é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Quando é que tudo está abalado? Qual é o lugar seguro da gente? Qual é o seguro da gente? Tudo vai balançar, tudo vai aqui, ó, vai cair os quadros, tudo, vai cair o ar-condicionado, vai cair a cruz aí que a gente pregou na parede, vai cair tudo. Qual é o lugar seguro? Minha gente, a gente precisa remover aquilo que é frágil na nossa vida, porque vai ser abalado.
vai ser abalado. A gente tem que estar firme com aquilo que é seguro. E Hebreus 28 e 29 termina dizendo assim: portanto, diante de tudo que foi falado aqui, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Lembra da história de Caim e Abel? A gente precisa fazer feito Abel, que adorou a Deus, né? De um modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Minha gente, Deus tem se mostrado para nós como um Deus poderoso e justo. Ele tem falado de fé, ele tem falado de perseverança, ele tem falado de santificação. A gente precisa levar essa recomendação, essas exortações a sério. Hoje ele falou de disciplina. Deus pode estar disciplinando você hoje. Ele pode já ter lhe disciplinado no passado. Ele quer falar o nosso entendimento. Veja o que eu estou fazendo. Veja o que eu estou movendo. Ele avisou aquele povo antes de abalar tudo no Monte Sinai. Olha, santifiquem-se, estou chegando. Estou chegando. E agora ele está falando comigo, com você, que já sabemos de tudo que aconteceu. Nós sabemos que Jesus era real. Nós sabemos que Jesus era sim o Messias. Nós sabemos que as profecias se cumpriram. Nós sabemos que isso é verdade. Nós sabemos que Jesus está voltando. E a gente precisa entender que a gente precisa se preparar para isso. Amém? Vamos para frente agora. Minha gente, é com vocês. Vamos lá. Cadê vocês? Apareçam aí. Oba! Bom dia para quem não dei bom dia ainda. Quem vai? Eu vou, né? Vai, Aninha. Tá ouvindo? Agora tá, né? Bom dia a todos. Eu queria chamar a atenção aqui para duas coisas. Primeiro que eu amei, Kátia, essa coisa do Sinai e do Sião, essa comparação, né? O Sinai como esse lugar deserto, esse lugar de distanciamento de Deus, esse lugar onde as pessoas tinham medo, né, de se aproximar, era as tábuas da lei, ali aquela coisa de lei, né? E o Sião como essa cidade celestial, né? Essa proximidade com Deus através do sangue de Jesus. Meu Deus, isso para mim foi maravilhoso aqui hoje. Mas antes eu queria ter comentado um pouquinho sobre essa questão da disciplina, né? Porque muitas vezes a gente está passando situações difíceis na nossa vida e a gente atribui a Satanás, né? Ah, isso é coisa do cão, isso é coisa do cão. De novo, eu estou passando por isso, meu Deus, esse diabo me persegue, né? E na verdade, pode não ser o diabo lhe perseguindo, pode ser Deus lhe disciplinando, porque tem muitas coisas que partem da nossa escolha errada, da nossa decisão errada, e aí a gente coloca a culpa, a responsabilidade em quem não tem. O diabo, eu sei que ele anda ao nosso derredor, mas tem muitas coisas na nossa vida que a gente poderia evitar, que a gente poderia, né, fazer de maneira correta, e aí é onde entra a disciplina de Deus. Deus diz, eu acho que Deus ele fica olhando assim, feito um pai, né? Fica olhando assim, ai meu Deus, ela está sofrendo com essa disciplina, mas eu vou ter que deixar, porque vai ter um fruto disso, vai ter um fruto, né? Como diz aqui, um fruto de justiça e paz. Vai ter um ensinamento, vai ter um aprendizado, depois que a gente passar, que a gente suportar, vai ter um aprendizado. E esse aprendizado é necessário. É necessário, porque senão a gente não cresce, a gente fica atrofiado. A gente não tem um pai que, faça isso, faça aquilo. Não, Deus é pai. E um pai realmente corrige, coloca limites, disciplina em amor, né? Amém, Ana. Amém. Glória a Deus. Quem mais vai? Quem vai aí? Gente, um tempo precioso. Vai, Larissa. Ai, bom dia a todos. Eu, como mãe, eu vi aquela, você está disciplinando seu filho, eu digo, opa!
acho assim muito importante, né? Essa dosagem certa, mas colocar ele no caminho, né? Então, eu acho que essa coisa assim da gente eu vejo muito um tripé, né? Tá na igreja, tá na escola, que tá na palavra, e tá na família, né? E essa forma de disciplinar correta, né? No momento certo, e instruir nos bons caminhos. Não é fácil, eu ia comentar assim, eu acho que isso realmente a gente tem que estar em oração, porque às vezes a gente pode passar do limite, né? Então, e tem vezes que a gente não ultrapassa e não faz o que tem que fazer na hora certa. Então, assim, precisa muita sabedoria, né? Você que é mãe, eu acho que quase todo mundo que tem filhos sabe que educar, para mim, acho que um dos maiores desafios da vida. Não é consultoria, não é trabalho, é educação de filho, né? Porque também faz um contraponto com a gente mesmo, né? Assim, porque a gente dá esse limite na hora certa. Mas foi muito prudente, muito bem colocado. E a outra coisa que eu ia ponderar, mais a Aninha disse, eu achei o máximo essa colocação de Sião, né, e do Sinai. Eu acho que assim é engraçado, são coisas que você passa e às vezes passa desapercebido. Às vezes até na leitura você pensa que é a mesma coisa, quando Deus tem tanta coisa, por isso que você não deve ler tão rápido, né? Tanta coisa para você refletir e crescer. Obrigada por isso, porque para mim também foi, opa, que coisa linda. Eu quero o Sião, então você tem que passar pelo Sinai, Florzinha, né? Muito bem. Isso mesmo, Lari. Muito ensinamento, gente. É o que eu estou dizendo. Eu podia passar a manhã toda falando desse negócio aqui. E aí vou dizer, é milagre mesmo. Deus vai fazer esse negócio. Assim, a gente falar rapidamente sobre isso, mas isso requer reflexão. A gente precisa refletir sobre essas coisas para a nossa vida, porque isso é uma palavra de vida, né? Não porque foi falado no Apegando-se, mas porque foi falado por Deus para nós como revelação, porque Ele quer que a gente entenda e que a gente trilhe esse caminho, verdadeiramente Ele quer. Alguém mais aí, minha gente? Como é que estamos? Vamos lá, mais uma pessoa, para a gente não ficar pensando que é aqui sempre as mesmas escudeiras. Está aberto a todo mundo. Fala aí do seu coração. Não é possível que Deus não dê uma mexidinha aí dentro com você. Fala, vem cá compartilhar Ô, com a Kátia, gente. Oi, Ana. assim, o que me deixou, né, o que me tocou muito foi a questão da disciplina, né, do Senhor, né, e a gente suportar essa disciplina, né, e tem momentos que realmente, né, a dor, né, o sofrimento, a nossa pequena e leve tribulação vai nos levar realmente a conhecer em profundidade o amor de Deus. E assim, né, é isso que acontece, né? A fé é pelo ouvir falar de Deus. E isso me tocou muito. Hoje de manhã, eu digo é tu, Jesus, né? Porque às vezes as pequenas coisas, a gente não dá o valor, né? E pelo que eu vivi, hoje eu digo, glória a Deus, que eu estou aqui, ó, caminhando na areia da praia. Você falou, o Espírito Santo me falou nessa alegria, né, em poder estar aqui, nas mínimas coisas, e a gente poder dizer, né, o Senhor é conosco, né? A gente tem esse Monte Sião, né? Que às vezes assim, isso foi muito assim impactante agora para mim, a comparação, né? Aquele tremor, né? Deus, a gente deve temer ao Senhor, né? Temer na questão de querer obedecer, agradecer a Ele, né? Exatamente. E muitas vezes essa disciplina, né? Você lê, não, eu vou ler, não sei o quê, e passa despercebido. Muitas vezes eu fiz isso, confessando um pecado aqui, né? O que atrapalha, o que atrapalha, né? É justamente, e Deus nos dá aqui, né? Jesus, ele veio e deu aqui a escritura, só a escritura, né? E ele fala conosco, nos mínimos detalhes. E ele, sede santos, Ana, sede santos. Então tem que ser a partir de mim, né?
e essa questão de pacificadores, né? Eita, Jesus, me ajude, me ajude, Senhor, né? A mudar a atmosfera, né? Através da tua presença em mim. É isso, né? E cada vez a gente fica, eu fico dizendo, ah, Jesus, me ajuda aqui, só tu mesmo, né? Sim, é Todo verdade, dia. Ana. Nós precisamos dele, né? Mas a escolha é nossa. A escolha é nossa, né? De estarmos Amém. optando, né? Por andar com ele. Aleluia. Obrigada. Alguém mais aí, antes que a gente feche? Estamos chegando na hora aqui. Hoje, o nosso pastorzão Jason não está conosco, porque ele está no cursilho masculino, né? E aí, eu vou pedir à nossa querida Aninha, Cristina, para estar fechando aqui a gente em oração, Ana. Bota essa cruzona aí no teu background. Aí, cadê tu? Tá fechar essa imagem. Aí. Deixa eu abrir o som. Pronto. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre a nos ensinar, Pai. Obrigada, Jesus. Não deixa que os nossos ouvidos se fechem, que o nosso coração se torne endurecido, mas que a gente se abra para ouvir o que o Senhor quer nos ensinar, Deus. Obrigado por esse dia de hoje. Obrigada porque nós ouvimos aqui que somos teus filhos, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor nos disciplina em amor, porque se assim não fosse, a gente seria filho ilegítimo, e a gente não é filho ilegítimo, a gente é filho legítimo, Senhor. Nos ajuda, Deus, a abandonar todo o pecado e tudo aquilo que nos prende e correr, né, essa carreira que está proposta para nós com perseverança, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Nos ajuda, Deus, a permanecer em Sião e não mais voltar ao Sinai. A gente já saiu de lá, Deus. Nos ajuda a viver, nos posicionar nesse lugar de graça, esse lugar de amor, esse lugar onde nós podemos nos aproximar do nosso sumo sacerdote Jesus, porque através do sangue dele na cruz, nós temos livre acesso, Pai, a ti. Obrigada porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, Senhor. Obrigada por tua bondade, Pai, por tua fidelidade. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por teu sacrifício. Muitas vezes a gente pensa que a nossa dor é imensa, mas Deus, tu passaste uma dor tão maior, Jesus, para que a gente fosse perdoado. Então, nos ajuda nesse dia de hoje a usufruir desse perdão, usufruir de tudo que o Senhor conquistou para nós na cruz, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida de Kátia, obrigada por todo o empenho, toda a sabedoria, todo o amor que ela conduz, o apegando-se, Deus. Que nós possamos continuar nos apegando às tuas escrituras, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Minha gente, muito obrigada por estarem aqui, que a gente possa trazer essas verdades para a nossa vida como alerta. Lembra que há muitos alertas aqui, que o Senhor possa verdadeiramente estar cuidando, né, de nós, para que a gente vá adiante, né? Obrigada, obrigada a todos e até domingo a gente vai encerrar, próximo domingo a gente vai estar encerrando Hebreus, último capítulo, Hebreus 13. Estou contando com vocês, tá bom? Beijão. Boa semana para vocês.